Então vamos juntos nessa, no nosso café com Fabiana, um café tributário aqui, de segunda a sexta. Aguardando a Diana aceitar. Oi! Oi. Tudo bom, Olá, Diana? tudo bem, tudo jóia. Que bom te Graças a conhecer Deus. assim, visualmente, né? Virtualmente. É, já se falou algumas vezes, né? Exatamente, já trocamos algumas mensagens, né, no direct também, já é aluna Isso, também, né, Diana, do curso Você Tributarista. isso. Que bom ter você aqui conosco. Até mesmo É, porque, para mim, pelas suas mensagens, né, eu pude perceber que você está evoluindo bem no direito tributário. Mas antes da gente começar isso. aqui com as suas até dúvidas para que a gente possa conversar sobre isso, me diz aí para todo mundo te conhecer, de onde que você é, de onde que você está Tá, falando. tá. Primeiro, eu gostaria de falar da minha honra, né? Do prazer de estar conversando com você, né? Que hoje é uma referência no direito tributário, né? Então, para mim é uma alegria estar aqui, estou muito feliz. Então, eu sou de Campina Grande, na Paraíba, né? Então, atuo aqui já faz 15 anos, já tenho 15 anos de formada e de OAB, e eu atuava na maior parte das vezes, na área de execução, né? A gente era contratado, escritório contratado do Banco do Nordeste, então eu trabalhei muito tempo com isso. Mas Executivos também comuns, trabalho, execuções do banco, execuções isso, bancárias, né? Uhum. bancárias, né? No caso, a favor do banco, né? Nós éramos contratados do Banco do Nordeste. E trabalho também, algumas coisas de trabalho. E aí, depois de um tempo, eu saí do escritório, né? Fiquei sozinha, e aí fiquei perdida, né? Não queria mais atuar, estava exausta, né? De trabalhar nessa área, não via mais para onde evoluir. E aí, eu fiquei um tempo parada, né, eu engravidei, e aí eu fiquei um tempo parada e pensando o que eu poderia fazer, né, em que área eu poderia atuar. Pensei até em desistir da advocacia, né, por estar sendo tão difícil, Uhum. né, me encontrar na advocacia. E aí, por um acaso, eu encontrei uma colega que estava começando a atuar em recuperações de crédito, né, e aí eu achei interessante nessa área, e aí eu comecei a estudar, né? Fiz um pequeno curso de recuperação de créditos tributários, e aí me apaixonei, né, pelo tributário. E aí eu fiquei naquela incerteza de, eu faço uma especialização logo de cara, né, ou então eu vejo logo a prática. E aí foi quando eu encontrei o seu curso, né? E eu vi que eu precisava mergulhar primeiro nessa parte prática, né? Até porque as especializações, elas são bem teóricas, né? E aí eu precisava, para começar mesmo, para encarar o direito tributário, precisava conhecer a prática. Uhum. Que legal. E quanto tempo que você, vamos dizer, resolveu entrar para o tributário? Então, faz um ano, Um ano. um Que ano, legal, que legal. isso. Até mesmo porque você falou que vem até fazendo palestras já, né? Vem sendo convidada para dar algumas palestras, para falar sobre alguns temas, né? Isso, e foi curioso porque foi bem no começo, né, da minha atuação, então eu tinha atuado em poucos casos, e eu fui convidada para falar sobre até foi planejamento tributário, Uhum. e aí foi um planejamento tributário, e aí foi numa mesa, né, onde tinha contadores, tinha outros advogados, e aí eu me sinto, como eu falei, né, para você, eu me senti segura por conta do curso mesmo, o curso me trouxe essa segurança de falar, né, um pouco sobre o direito tributário, entrar nessa área de planejamento, já tinha visto algumas coisas, né, sobre isso, até alguns vídeos, né, que você postou no YouTube sobre planejamento também, e isso me deu segurança para falar, né, sobre o tema.
E, além disso, eu acho que eu falei para você sobre algumas oportunidades que surgiram no interior aqui, né, da Paraíba, e eu conversando com uma pessoa que é influente lá, ela disse, não, eu quero que você venha aqui e você dê uma palestra para os empresários daqui. Então, ele tem uma certa influência com os empresários dessa cidade e ficou para esse ano, né, ele reunir esses empresários e fazer essa palestra para apresentar as teses, né, até seja de recuperação mesmo de crédito, né, para empresas de simples também. Que legal. E as portas estão se abrindo, né, à medida que você se expõe, né, que você coloca a cara, né, que você começa a falar, né, porque é a questão do pensar tributário, né, que você fala tanto. Então, é de você observar cada oportunidade e você incluir o tributário naquilo. Né? Então, sempre quando a gente está conversando com algum empresário ou até com um advogado de outras áreas, em tudo a gente começa a ver, em tudo a gente começa a perceber que pode encaixar o tributário. Né? E aquilo ali vai surgindo, as oportunidades vão surgindo do dia a dia mesmo. Exatamente. Acho que você falou uma coisa que é muito importante, inclusive para muita gente que está nos assistindo, que está participando aqui, que é esse receio, né? Você é a prova viva de que alguém que estava, vamos dizer, perdido, desestimulado, que atuava, tinha uma experiência, mas em outra área completamente diferente, em pouquíssimo tempo está expandindo, está se tornando dentro da sua região uma referência também. Porque o que é necessário é você ter esse conhecimento que você demonstre com segurança. Quando você vai falar com o empresário, quando você vai falar com um colega de outra área, quando você vai falar com alguém que é da própria OAB e você mostra com segurança que conhece o direito tributário, você assume uma postura, né? Você assume, por mais que você esteja começando, você assume uma postura de tributarista. Eu sou tributarista, né? E aí você vai comentar os assuntos ou comentar as notícias, está sempre atualizado, demonstrando que está por dentro, que conhece aquilo. Isso vai fazendo abrir portas como esta de palestrar ou de debater numa mesa com contadores, com empresários, que vai fazendo que você seja, circular, né? Seja vista ainda mais como um tributarista, abrindo ainda mais portas, seja para recuperação de créditos, seja para planejamento tributário. Então, a carreira do tributarista, ela não é mágica, não surge do dia para a noite. Mas na medida em que você passa a olhar, como você mencionou, né, o nosso pensar tributário, olhar para tudo que está ao nosso redor, com essa mentalidade. Eu posso falar de direito tributário aqui, eu posso comentar uma decisão tributária, eu posso comentar uma notícia tributária. Sabendo o que eu estou falando, fala, nossa, é uma tributarista. Né? Se eu precisar, ou vamos chamar para nos explicar, para nos esclarecer. E outro ponto muito importante que você tocou é a questão do interior. Eu recebo muitas perguntas, Diana, do pessoal do interior falando assim: ah, mas eu estou aqui no interior da Bahia, no interior de Minas Gerais, no interior, até no interior de São Paulo. Será que eu posso ser tributarista aqui? Será que eu tenho oportunidade? E, por incrível que pareça, eu acho que é onde mais tem oportunidade. Sim. Né? Verdade. Verdade. Nas capitais, você tem os grandes escritórios ali do lado atuando. Né? Também tem oportunidade nas capitais, mas no interior há uma carência muito grande, há até um desconhecimento sobre a necessidade de um tributarista. Então, a partir do momento que você vai criando uma conscientização, né, você vai falando, olha, isso aqui daria para você fazer com uma menor carga tributária. Isso aqui, de repente, você acha que você está pagando indevidamente. Eles muitas vezes os empresários, que são os pequenos empresários, ou mesmo os grandes, mas do interior, não têm essa conscientização de que há caminhos menos onerosos, ou de que ele poderia pagar menos tributo. Então, no interior, a gente tem muitas e muitas oportunidades tributárias também, né? Muito legal. Isso até porque a ideia que eles têm de advogado
no interior, principalmente, é aquele que vai resolver um problema que surgiu na família, né, no seu negócio ali do dia a dia, mas eles nunca pensam, né, que pode ter um benefício nessa área, que para eles deixam para o contador resolver, né, tudo acaba sendo o contador que resolve, e aí existe uma grande oportunidade, e cabe a nós, no caso, os advogados, a ir em busca, porque eles não vão perceber por eles mesmos. Exato. Né, que existe essa oportunidade. Então, nós é que temos que desbravar, né, a verdade é essa, nós temos que desbravar. E aí, as oportunidades surgem assim. Então, eu fui, no caso, numa viagem, né, não foi nem para isso, né, não foi nem a trabalho, mas nessa viagem eu vi a oportunidade. Então, eu conversando com essa pessoa, eu identifiquei as oportunidades. Eu disse, aqui tem como a gente fazer alguma coisa, né? Essas empresas aqui, elas podem ser assistidas no tributário, na parte fiscal, né? Então, o que a gente pode fazer? Então, aí surgiu, a partir dele mesmo, a ideia. Não, a gente tem um auditório aqui, a gente chama os empresários e faz uma palestra, né, para que eles conheçam realmente que eles têm determinados direitos, né, no caso de recuperação de créditos administrativos, ou então mesmo das teses, né, que mesmo no interior existem empresas normais, né, Existe, real presumido. depende do interior, tem grande empresa do agronegócio, tem grande empresa de indústria, que às vezes estão exatamente no interior por um custo menor, né? Então, tem grandes empresas. E aí é uma excelente ideia fazer eventos que podem ser maiores, como uma palestra, se você tiver oportunidade com alguém, como fazer um pequeno café da manhã, né? Faz um pequeno café da manhã, uma coisa simples, que não é custosa, para 4, 5 empresários, é o suficiente se você fizer com constância. Porque isso que você está falando de conscientização, né? Isso na área de vendas, o advogado ele não estuda na faculdade como é que vende, né? Mas na área de vendas, a gente fala dos níveis de consciência. Tem aquele, por exemplo, se ele recebeu uma execução fiscal, um auto de infração, ele já está no nível de consciência que ele sabe que ele tem um problema e precisa de alguém para resolver. Agora, muitas vezes, ele está num estado que vai tocando o negócio dele no dia a dia, que ainda não tem esse nível de consciência de que ele tem uma oportunidade ali, ou que ele tem um problema sim, porque ele está recolhendo indevidamente, que teria um caminho menor. Então, cabe a nós que temos esse conhecimento, né, ou que angariarmos esse conhecimento para poder passar para eles que existe essa oportunidade. Então, como você falou, nós não podemos ficar parados esperando, mas ele leva tudo para o contador. Cabe a nós conscientizarmos e mostrarmos que o contador tem uma função importante, mas com o conhecimento diferenciado, o conhecimento técnico dele é outro, que inclusive nós dependemos muitas vezes, para dependendo do que nós formos trabalhar, desse conhecimento de parceria com esse contador. Mas o conhecimento de estruturação, de identificação de recolhimentos a maior, de planejamento, é no advogado, né? Então, essa conscientização, ela é muito, muito, muito importante. Muito bacana mesmo, assim, você verificar isso. Nessa área de recuperação de crédito, né, uma coisa interessante, que tem muita gente fazendo hoje, né, não só advogado nem contador, e aí também é uma oportunidade do advogado atuar no sentido de ajudar um empresário que está fazendo essa recuperação, ou foi alguém chegou para ele oferecendo, né, essa recuperação, que não seja especificamente da área de direito ou contador. O perigo que né, porque uma pessoa que ela não saiba atuar em nenhuma dessas áreas, ela pode incorrer em erro, né, e aí vai gerar um problema grande para o empresário. Então, eu mesmo já tive algumas experiências aqui de lidar com empresários que fizeram a recuperação com uma pessoa qualquer, que chegou lá oferecendo, e aí essa pessoa, ela fez para trás, né, mas ela não modificou as obrigações, né, ela não fez as adequações devidas, e aí vai continuar vindo, né, de forma indevida. Então, essa parte de informação, né, como você falou até em um dos seus vídeos,
mesmo que você não consiga de imediato fechar um contrato, mas você deixou uma porta aberta. Então, a importância de você estar informando as pessoas, informando seu cliente, ou seu futuro cliente, né, e abrindo portas. Então, são questões que são, às vezes, pequenas, você vai estar ajudando ali, você não vai estar recebendo de imediato, mas você vai estar abrindo uma porta para, acontecendo algo no futuro, ele vai, com certeza, te chamar, porque ele vai identificar em você um profissional seguro, né, e que tem conhecimento. Exatamente, exatamente. Muitas vezes isso acontece, né? O advogado é outro ponto importante. Às vezes fica desanimado porque foi oferecer uma tese, uma oportunidade para o cliente e acabou não fechando o contrato. Mas isso é a construção da sua imagem, né? A construção para que ele possa perceber que você atua nessa área, que você tem uma segurança em relação a isso. Então, é uma construção da imagem que vai se concretizando e que muitas vezes nessa apresentação de uma oportunidade, ele acaba comentando que tem uma execução, né? Ele acaba comentando que tem um auto de infração, e por mais que ele não contrate naquela hora, porque às vezes ainda não chegou o ponto dele sentir que precisa realmente da contratação, mas conforme você vai demonstrando nessa conversa a segurança, o conhecimento, isso abre a oportunidade para que ele futuramente te contrate ou até para que ele te recomende para outra pessoa que esteja precisando, né? Isso também é outra coisa que é sensacional, que é a indicação de uma pessoa para outra quando ele é bem atendido, independente de fechar o contrato ou não, né, Diana? E isso aconteceu comigo, né? Eu estava oferecendo uma tese, até uma pequena indústria, né, daqui. E ele ficou meio receoso, né? Não quis fechar de imediato, não, vamos deixar para o próximo ano. Só que aí na conversa, ele mencionou que ele tem um genro, ele atua no interior, que tem uma rede de supermercados. E aí ele disse, olha, vai ser muito bom para você, porque ele não é simples, né, uma empresa normal, e ele tem grande influência ali no interior. Então, já vai passar o contato, já me passou o contato, né, já lembrou de outro também, outro amigo que ele tem, que também não é empresa do Simples, e aí, ou seja, eu não saí dali com o contrato fechado de imediato, mas já com duas oportunidades. Então, é importante encarar, né? Surgiu uma oportunidade de uma conversa, né? De você apresentar alguma tese, e aí você já entra para que outras oportunidades surjam, Exatamente. né? Então, a forma de você lidar, né, com seu cliente é importante, porque isso vai abrir as outras oportunidades. E aí vão surgindo, as coisas vão surgindo de forma orgânica. A ideia é essa, que ela surja dessa forma. Muito bom. Diana, tem alguma pergunta que você queira fazer específica dessa nossa conversa? Então, para a gente já finalizar, porque aí tem mais um participante, né? Assim a gente consegue oportunizar para outras pessoas. Ok. Tá muito boa a conversa. Tá, mas eu sei que tem... Mas eu sei que tem os meus colegas que também estão muito interessados, né, nesse momento, nessa oportunidade. Então, na verdade, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão dos nichos dentro do direito tributário, né, porque o direito tributário é amplo, não é? É um desafio, né, você começar e já encarar o direito tributário como um todo, né, então, é importante escolher um nicho específico desde o início ou não, isso vai acontecer naturalmente, você se especializar em uma área apenas de direito tributário ou não, o bom é você trabalhar no genérico mesmo e atender tudo dentro do direito tributário. Olha, é uma excelente pergunta sua, e eu acho assim, que você... Por quê? Porque você tem que ter um foco, né? Então, se você sair realmente, por exemplo, vai visitar as empresas, vai marcar com as empresas, o que você vai oferecer para essas empresas? Se você sair com um rol de 60 coisas, e no tributário tem,
para oferecer para essas empresas, vai acabar como uma loja que tem 1001 utilidades, né? Mas que não tem uma especificidade em relação a nenhuma delas. Então, você precisa ter as duas coisas. Uma primeira delas seria o que eu vou selecionar para oferecer para o meu cliente. Eu vou ser a especialista, como você mencionou. Primeira coisa, em recuperação de créditos tributários, em planejamento tributário, né? Em execução fiscal, em processos administrativos. As pessoas vão se especializando nessas áreas. Elas acabam tendo um reconhecimento maior em uma dessas áreas. E isso é bom, porque quanto mais você se especializa, mais autoridade você ganha. E aí a minha recomendação para nichar já começa naquilo que é a porta de entrada, que é a recuperação de crédito tributário. E dentro dessa recuperação de crédito tributário, aí eu já não recomendo nichar tanto, a não ser que você tenha um contato. Por quê? Porque se você falar assim, não, eu vou focar só no Simples. Tudo bem, você vai para o Simples Nacional para recuperar o crédito deles. Mas e se aparece uma empresa do lucro real ou do lucro presumido? Você não vai atender? Então, eu vejo que você deveria ter o foco em recuperação de crédito tributário, que são as portas de entrada, mas colocar dois focos de atuação. Um foco é quais são as teses para empresas do Simples e quais são as teses para empresas do lucro presumido ou até do lucro real, que são quase as mesmas, variam em poucas questões. Você deixar esses 3 nichos como opcionais, sim. Então, já é nichar bastante você ser recuperação de crédito, para você também não nichar tanto a ponto de acabar excluindo boas oportunidades, né? Porque as empresas do lucro presumido e do lucro real são normalmente as que têm um maior faturamento, que têm um valor a recuperar maior, que vai dar mais honorários advocatícios. Então, você se especializar em recuperação de crédito para um primeiro momento, e aí vem o X da questão, né? Para um primeiro momento, que é o momento que você está falando de abrir as portas. Mas, ao mesmo tempo, você não negligenciar as outras áreas. Por quê? Porque o cliente que você vai apresentar uma oportunidade de tese tributária, aquilo que eu falei. Às vezes ele fala assim, eu recebi um auto de infração. E aí você tem que ter uma base de conhecimento para poder conversar com ele e para poder falar, pois eu posso fazer essa defesa do auto de infração. Ah, mas o meu contador mesmo vai fazer. Ah, mas o seu contador vai ir no beabá ali dos números. Eu vou examinar todos os aspectos formais do auto de infração. Eu vou ficar a questão de decadência desse auto de infração, de competência em relação a esse auto de infração. Pontos. O nichar, que é aquilo que você vai oferecer para a empresa, né? E as teses para essa recuperação de créditos. E um segundo ponto é ter uma bagagem para que você possa atender outras demandas desse cliente que ele venha a ter. Então, seria essa a minha recomendação aqui, Diana. Ok. Tá bom? Entendi. E aí, para a gente finalizar, se quiser deixar um recadinho, se quiser deixar uma mensagem para quem nos assistindo que está querendo entrar na área tributária também, fica à vontade. Ok, então, o tributário é uma área bem desafiante, né? Então, foi isso que me atraiu, na verdade, ao direito tributário, por ser essa área desafiadora e por nem todo mundo querer se aventurar por conta da complexidade. Mas é isso que eu acho que é apaixonante no direito tributário, né? Então, para quem está começando, como eu, na verdade, né, estou começando, não desistir na primeira dificuldade, nem no primeiro não, né, porque o não, como diz, o não a gente já tem, né, então a gente tem que ir realmente em busca do sim e acreditar, né, acreditar, né, no teu conhecimento, acreditar que esse caminho que você está trilhando vai te render frutos, né, e fazer o que tiver ao teu alcance, né, e não desprezar os pequenos começos.
Ai, eu não tenho nem Exato. escritório para começar, eu não tenho. Mas você começa com o que você tem. E aí as coisas vão acontecendo aos poucos, né? As portas elas vão se abrindo. Não acontece de imediato, as portas não vão se abrir todas de uma vez, né? Mas aquilo que acontecer, a porta que se abrir, entra nela. Mesmo que aparentemente ela não vai te render tantos frutos, mas você entra nela e aí a oportunidade você agarra e aí as coisas vão paulatinamente acontecendo. É não esmorecer, não desistir, né? Avançar. Essa é e Perfeito, perfeito. Adorei gostaria de a agradecer, nossa né? conversa aqui. Tá travando. Eu que agradeço por me acompanhar nessa jornada, agradeço aqui pela sua participação, que eu tenho que contribuiu muito aqui para quem está nos assistindo, tá bom? Um beijo, Que bom, Diana. que Eu bom, vou ver aqui obrigada. agora se o Beijo, João Felipe, beijão. Tchau. beijo. Muito bom, pessoal. Acho que foi uma conversa excelente, porque nós tocamos aqui em vários pontos interessantes e que a gente vai retomando, né, nas nossas próximas lives aqui, mas não terminamos ainda não. Eu vou tentar aqui ver se o João Felipe está conosco. Deixa eu ver se ele está aqui conosco. Esse está aqui. Sim, te achei. João, aqui para participar aqui conosco também dessa live. Vamos ver se. Opa! Tudo bom, Ah, João? já apareci tudo. Apareceu! Bem-vindo, seja bem-vindo, João. Tudo bom com você? Obrigado. Tudo jóia? Tudo sim, Que bom! tudo. Que legal! Muito bom ter sua participação aqui conosco. De onde você fala, João? De onde você é do Obrigado. Brasil? Eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ah, conheço! Bem, mas com certeza já deve ter vindo no IBEST daqui dar uma aula Tá. com a Fran, com o Marcelo. Isso! Muito bom. Mas me diz aí, João, como é que é a sua história? Você é formada há bastante tempo, há pouco tempo, está ingressando no tributário, já atua? Acredito que 3 anos hoje em dia é pouco tempo, né, de formação, É. mas já é um tempo considerável. Uhum. O tributário eu estou ingressando pelas minhas próprias mãos agora, porque ano passado eu resolvi que eu tinha que ter meu próprio escritório, né? Se eu quisesse crescer, se eu quisesse ter alguma coisa. E por causa do pandemia, todas essas coisas, exerci um pouco a paciência, né? E esse ano eu tô entrando mais nessa área, então eu tô assim, na prática tributária, eu tô recém chegado mesmo. Então tem tudo pela frente. E assim, mas o tributário eu vim estudando, né? A pós-graduação que eu fiz no IBET, porque lá no segundo, terceiro ano da faculdade, eu falei, eu resolvi trabalhar com empresas. E quando eu saí da faculdade, eu falei, eu preciso ter uma pós-graduação, preciso me especializar. Dentre as especializações que eu encontrei, foi a do IBET aqui na minha cidade. E acabou que foi um caminho sem volta. Eu, bom, assim, suguei tudo que podia sugar de teoria que o IBET tem, das experiências que os seminaristas têm, tanto os coordenadores daqui quanto os que rodam o Brasil inteiro. E aí eu falei, agora eu tenho um super conteúdo, eu tenho uma super qualificação, eu tenho que ir atrás. E aí agora eu tô com esse escritório que eu fiz com amigos meus, né? Que é um escritório online, bastante diferenciado, tem cliente que eu nunca vi pessoalmente. Então é tudo por live, tudo por streaming, trabalhando em casa. E é uma experiência assim totalmente diferente. E aí agora eu falei, agora eu quero trazer
caso tributário para o meu escritório, porque é minha área de especialidade, né? Foi como isso, como isso que eu me apresento, como head tributário, head tax, head tributário aqui. Muito bom, excelente. Isso que você está falando é o mundo moderno, é o mundo atual, né? Seja pelo contexto que nós começamos a vivenciar, mas que me parece que veio para ficar, nos habituamos com isso. Isso esse que supera um grande obstáculo, né? De muitas pessoas que começando, estou começando do zero, seja com amigos, mas estou começando aqui do zero, ou sozinho ou com amigos. Eu não tenho dinheiro para pagar um aluguel no escritório, né? Eu não tenho dinheiro para ficar pagando contas a mais, né? Para montar um escritório se eu ainda não tenho a receita em relação a isso. E criar escritórios online hoje é alternativa super viável. Não precisa ter um escritório físico, porque grande parte dos clientes nem quer se locomover, nem quer se encontrar, né? Tendo diante da perda de tempo, diante dos riscos de saúde, né? Então você consegue resolver, você consegue transferir documentos bem protegidos, né? Pelo Google Drive, pelo OneDrive. Então, temos muitos mecanismos para isso. E numa eventualidade de um cliente que realmente faça questão do encontro presencial, pode marcar ou num café, ou, né, ou se ainda é uma grande empresa que você conseguiu, um coworking, né, excepcionalmente ali por 1 hora. Sim. Então, tem mecanismos aí. Muito bacana ver você nesse projeto, João. E aí você está encontrando desafios. Quais são as perguntas, as dúvidas que você tenha que eu posso te ajudar nesse momento? A principal dúvida é como conseguir o primeiro cliente, porque o primeiro cliente, eu acho que, assim, é o mais especial de todos, não tem como, porque ele não vai ser só tua primeira experiência, mãos mesmo tua, e como ele também vai ser o cartão de visita para os outros, né? Exato. Vai ser a tua experiência que você vai apresentar, porque, que nem eu falei, por mais que você estude, por mais que você faça isso, sempre vão te exigir aquele casinho. E no primeiro cliente, muitas vezes você não tem como apresentar. Você tem como apresentar a tese, você tem como explicar, e ainda mais essa questão de estar no online. E no tributário tem aquela dor a mais, né, que principalmente, por exemplo, uma tese que eu vejo uma grande oportunidade aqui na minha cidade e nas cidades em volta, que é recuperação do monofásico para empresas do Simples. E o monofásico é aquilo, a pessoa já pagou, ela já deu tudo certo, até esqueceu que pagou aquele imposto sofrido, e aí chega uma pessoa que acabou de sair da faculdade, acabou de sair da pós, e fala assim, como que alguém vai olhar para minha cara e falar, nossa, eu vou mexer nesse vespeiro. Mesmo que eu fale, ó, é garantido, já tem na lei, é porque você não aproveitou, mas tem 5 anos que você pode recuperar. Então, assim, essa é a minha principal pergunta, né, que eu até coloquei no formulário, como que você convence o primeiro cliente? Porque quando ele vira o case, já é mais fácil, mas como fazer ele virar o case? Tá. Olha, no seu caso, acho que você pode ter 2 caminhos aí. Um, porque você já tem alguns clientes, ainda que de outra área, nesse escritório online, né? Sim. Que área que vocês atuam? Que tipo de clientes são que vocês já têm que vocês atuam? Os nossos clientes, eles são mais focados em serviços digitais, igual a gente. Por exemplo, um vai lançar um serviço de streaming, tá dando super certo, estão bastante animados. Ainda esse ano, fevereiro, março, eles já vão lançar o beta do programa para apresentar para os investidores. Sim. Outro também é um serviço de armazenamento em nuvem, de gerenciamento de dados, tudo isso. São mais serviços digitais mesmo, não chegam a ser produtos. Tá, que vocês por exemplo, estão orientando juridicamente a implantação deles, é isso? Sim, inclusive se for contar como, assim, consulta com eles fazem direto comigo, porque
principalmente os contadores são muito prudentes, né? Os contadores, quando encaixam, qual a vantagem, o lucro presumido, aí eles ficam. Aí o contador, como é coisa digital, né? Não é coisa que já está batido tudo martelo, eles ficam com medo. Se eu colocar aqui, como eu faço, como que eu não vou ter problema com o fisco? Aí eu falo, ó, primeira medida, sempre é transparência, sempre está tudo certinho. Aí eles me apresentam lá, como, por exemplo, eles recebem muito de cartão de crédito, aí eu tenho que tranquilizar eles com isso, que apesar da forma de ingresso ser diferente, é só ir declarando, só ter os seus documentos. Olha, então... Para ficar aquela segurança jurídica, então, né? Assim, eu já diria, João Felipe, que você já tem um primeiro cliente, não o primeiro cliente de recuperação de crédito tributário, tá? Mas o que significa isso? Significa que você já está construindo uma relação. É claro que você não vai ficar só com eles, mas isso que eu estou mencionando Sim. É exatamente pensando no futuro, porque se são duas empresas que trabalham com produtos digitais, né? E que você tanto pode prestar para eles uma consultoria tributária, porque na medida em que eles vão se implantando e que eles vão crescendo, como futuramente eles vão ter, né, inevitável nesse mundo, né, questionamentos tributários para que você possa fazer a defesa administrativa, para que você possa atuar junto a eles e para que eles, você desenvolvendo esse bom trabalho, já sirvam referência para outros nesse campo, tá? Então, um caminho Sim. É que você já tem aí duas empresas de contato que, se você mantém essa boa atuação e essa prestatividade em relação a eles, isso vai se expandindo naturalmente como referência e como indicação. Agora, uma segunda oportunidade, que é essa que você estava querendo, recuperação de créditos, principalmente do simples, né? Do monofásico, do PIS e da COFINS, e que muitas vezes o empresário fica com esse pé atrás de para que eu vou mexer com esse vespeiro, como você falou, né? Para que eu vou retomar esse assunto? A questão, me parece, é você demonstrar, mesmo porque às vezes a gente vai apresentar uma tese e a gente foca muito em explicar o jurídico. Explicar que aquilo lá está previsto na lei. Tudo bem, é importante tranquilizar. Mas aí você pega o dispositivo da lei, você mostra o dispositivo da lei, você mostra que aquilo lá deveria ter sido segregado e não foi segregado. E isso não aparenta para o cliente, muitas vezes, muito atrativo. O que eu sugiro para você? Que você mostre valores. Tente, ainda que seja de caráter simulatório, porque se você está no primeiro contato com a empresa, você ainda não tem os dados daquela empresa. Mas você pode Sim. simular, você pode ter uma estimativa, porque tanto você pode pesquisar e saber, olha, eu sei que essa empresa fatura mais ou menos 100 mil reais por mês. Ou eu sei que essa empresa... Ou não sabe, mas vamos simular, então. Vamos fazer de conta que essa empresa fatura Sim. 100 mil reais por mês de monofásico. Vamos dizer que seja uma farmácia e, portanto, o monofásico dele é o principal ponto. Nossa. Então, vamos dizer assim, é uma farmácia... Farmácia tem os mercados, tem os postos de combustíveis, de conveniência, né? Comerciantes, bares, restaurantes. Mas você simula mais ou menos quanto é que você acha. Olha, eu acho que ele vende de monofásico 30 mil por mês. Ou eu acho que ele vende 100 mil por mês. Aí você fala assim, olha, se ele tiver, então, no Simples Nacional, e aí tá nessa faixa, você pega o comerciante, a faixa dele lá, que é o anexo 1 do Simples Nacional. Você fala assim, ele tá na faixa 1 ou na faixa 2. Quanto que é o PIS e COFINS, o percentual relativo a isso? E você faz o cálculo. Você mostra para ele o cálculo. Você fala assim, olha, supondo que você comercialize monofásicos de 30 mil por mês, a cada mês você está recolhendo a mais, eu não tenho aqui como fazer o cálculo, né? Mas X. Agora você multiplica isso por 12 meses. Multiplica isso por 5 anos. Bota a Selic em cima disso.
Aí você mostra para ele, Uhum. olha quanto você tem para recuperar. O que significa isso? Significa que você está jogando no lixo se você não tomar nenhuma medida, por uma questão de não querer mexer, etc. Medo. Mas simplesmente você está jogando, você jogou no lixo esse valor aqui. Seja lá, 30 mil. 40. Então, quando você fala, olha, vamos recuperar, ou quando você fala assim, você jogou no lixo 50 mil reais. Então, se você mexer nisso aqui, você vai ter em 60 dias na sua conta bancária 60 mil reais. Você percebe como é que muda? Sim. Então, é aí que está o X da questão. Uma coisa é você falar para ele, olha, você tem direito de recuperar. Ah, mas dá trabalho. Aí o contador também não quer, porque vai ter que mexer em um monte de documento. Ah, vai dar trabalho. Você fala assim, é 60 mil reais que você está jogando no lixo. Aí ele fala assim, opa, já pensou? Você agora, na situação atual, você pegar e ter 60 mil reais depositado na sua conta? O que você acha disso? É aí que mora o X da questão. Então, a minha sugestão para você é, claro, ter os fundamentos jurídicos, mas começar apresentando para eles, porque outra coisa é você ganha o cliente logo nos primeiros minutos da conversa. Depois ele, às vezes, né, a cabeça já, não. Mas você ganha ele nos primeiros minutos. Então, você já mostra para ele, olha, a minha simulação, ou com base na estimada de faturamento do seu setor, você teria mais ou menos isso aqui para recuperar. E aí, outras vantagens. Você vai cobrar no valor, no percentual no êxito. Então, que prejuízo ele tem Sim. em relação a isso? Porque é uma recuperação administrativa. Se cobra normalmente no êxito, quando ele receber. Então, assim, ele simplesmente está jogando no lixo. Então, você começa mostrando o benefício econômico, mostra que ele não vai ter custo para isso, porque você vai ser um percentual do êxito, e que depois você mostra que tudo isso que você está apresentando está respaldado na própria legislação e nos próprios entendimentos da Receita Federal. Então, acho que a chance é muito maior de conversão, porque você mostra o quê? O que ele está perdendo. Às vezes, existem estudos que mostram que as pessoas se movem muito mais quando você fala que ela vai perder alguma coisa do que quando ela vai ganhar. Uhum. Você fala assim, olha, se você não fizer isso aqui, você perde. Isso é muito mais impactante do que você falar assim, olha, você não quer ganhar tal coisa? Ah, não vou jogar na loteria, não, porque eu não quero ganhar. Mas se você falar assim, olha, se você deixar de fazer um determinado cadastro, você perde. Opa, a pessoa se move muito mais. Então, vá por esse lado. Você está jogando no lixo esse dinheiro que é seu. E aí, Sim. isso chama muito mais a atenção para que eles falam, como assim? Né? Então, acho que é um Sim. caminho que você pode... Tem 60 mil aqui que eu tô tacando no lixo à toa, por medo. Exatamente, por nada, porque eu não vou ter custo nenhum em relação a isso. Né? Então, acho que pode ser um caminho para você seguir aí, João. Sim. E, assim, a recuperação monofásica, ela decorre de um problema que não se faz a segregação lá no DAS mensalmente. Isso. O advogado, após essa recuperação, para o próprio cliente, ele tem como oferecer uma assessoria posterior? Também uma área que vale investir depois? Sim, uma consultoria, né? Você pode tanto fazer, Sim. você pode prestar, isso é uma forma, inclusive, de fidelizar clientes, uma consultoria por um Sim. valor mensal. Né? Ele te tira todas as dúvidas da empresa, pode ser por um valor mensal. Inclusive essa revisão do DAS antes de... Isso, outras coisas e isso daí também. Por quê? Porque para acompanhar se o contador está fazendo certo, tem novos produtos que ele passa a vender que ele não vendia antes, né? Sim. Verificar o ICMS-ST, que também deveria ter sido segregado. Você está falando do PiscoFins monofásico, mas ICMS-ST também, se ele lida com esses produtos, também tem que ser segregado. Então, e dali para frente, para ele evitar o recolhimento indevido. Então, você pode, sim, prestar uma consultoria para ele, que pode ser uma consultoria pontual, quando ele tiver dúvida, falar com você, ou que pode ser mensal, para você, um fixo mensal, para você ir acompanhando essas atuações. E aí, seja para o monofásico,
seja para outras, seja para qualquer outra coisa. É melhor eu continuar no simples, é melhor eu ir para o presumido, e o meu IPTU está certo aqui ou não, né? Então, assim, tudo, né? Se você pensar, tem muito mais tributo do que até só do Simples Nacional, que a empresa passa a ser cobrada muitas vezes, taxas da prefeitura, tantas outras coisas, né? Então, é uma porta de entrada. Aquilo que eu falo, a recuperação de créditos é uma porta de entrada porque você pode atrair o cliente com isso. Você está jogando no lixo esses valores aqui. Mas é muito mais amplo do que isso daí. Então, aí você pode ganhar um cliente para ter uma renda fixa mensal, né, com essa consultoria em outros tributos. E se ele tiver um auto de infração em qualquer coisa, se ele quiser questionar, né, porque aí vem a consultoria é uma coisa. Aí levei um auto de infração de ICMS, né, de qualquer outro tributo. Opa, aí é outra atuação que você vai desenvolvendo. E é uma construção, né? Até aquilo que a gente estava falando, conversando no anterior com a Diana, né? É algo que você não pode desanimar quando bate com a cara na porta, não. Você tem que falar qual é a estratégia, que é isso que você está falando, qual é a estratégia que eu utilizo para superar esse obstáculo aqui, né? E aí a gente vai estudando e vai trocando ideias e vai tendo insights e vai vendo qual é o novo obstáculo que o cliente está trazendo para você superar o obstáculo. No dia a dia a gente vai construindo isso. E com isso você vai construindo a sua carteira de clientes tributários, né? Que servem para outras áreas também, né? Seus colegas, seus sócios podem atender em outros setores, mas é uma construção da sua carteira de clientes. Né? Mas e aí consegue investir no próprio escritório, talvez até ter um espaço físico, que nós somos de cidades diferentes, então ter um espaço físico, mesmo uma sala em cada cidade, para já no futuro. Vai traçando as suas metas, né? Metas, a gente fala em metas mais curtas, né? Vamos dizer assim, qual que é a minha primeira meta? Sua primeira meta é seu primeiro cliente tributário. Sim. Certo? Aí depois, qual é essa segunda meta? Ter uma carteira de tantos clientes, ou que me renda 10 mil por mês. Depois, agora eu quero, minha próxima meta é aumentar de 10 mil para 20 mil por mês. Agora a minha próxima meta é conseguir então, estabelecer um escritório físico, porque eu já tenho a rentabilidade. Então, você está nessa sua meta para agora, e para o ano que vem eu quero estar em 10 mil reais por mês, por exemplo, até o ano que vem. Para depois, daqui 2 anos, eu conseguir estabelecer um escritório físico. Ou 5 anos, porque às vezes, né? A gente tem que... Mas você coloque as suas metas e coloque as suas metas no papel. E cada vez que você alcançar, e a gente faz isso, metas pequenas, pequenas assim, né? Mais próximas de curto prazo, né? Sim. Mensuráveis, e que quando você alcança, você dá o tique, que é, né, o cheque lá que você fala, alcancei, vou para a próxima etapa aqui, vou ampliar minha carteira de clientes e vou seguir, ver o que dá certo, ver o que não dá certo, anote o que deu certo para eu conseguir esse cliente. Ou quando não deu certo, qual foi a objeção que ele teve? Para na próxima, ou voltar a ele, ou na próxima oportunidade com outro cliente, você trabalhar diferente a técnica de prospecção em relação a isso. Tá joia? Sim. Muito bom. Sim. Muito bom, João Felipe. Pode falar. Também, assim, já tá quase no finalzinho e talvez seja até uma pergunta que tenha que resumir bastante, mas também outra coisa que eu achei interessante na conversa anterior é porque a advogada anterior, ela já estava há um ano atuando no tributário, né, e eu sou recém-chegado mesmo. E eu percebi que ela é bastante convidada para palestra, ela tem uma certa autoridade. Qual a dica para quem acabou de entrar mesmo, né, construir uma autoridade, assim, uma autoridade não só de advogado mesmo, de ser o advogado da pessoa, mas de ser aquela pessoa que fala, ó, tá com algum problema tributário, vem aqui, ele tem uns materiais legais, alguma coisa assim, mais ou menos como a senhora mesmo, né, que, assim, tanto quem está com dúvida tributária que é empresário, quanto quem é advogado, vai no perfil, quer entrar no Telegram, quer fazer o café com você, né?
Olha, uma ótima pergunta. E assim, a Diana, ela foi, apesar dela já estar no tributário há um ano, né? Ela foi construindo agora recentemente essa questão Por quê? Porque ela passou a ter uma postura de tributarista. Então, assim, e hoje no mundo online, principalmente você que também já está com escritório online, você primeira coisa, não se acanhe por ser novo, não se acanhe por ter cara de novo, porque eu comecei assim, né? Eu comecei a dar aula em especialização, eu tinha 23 anos, eu era mais nova efetivamente do que muitos alunos que estavam fazendo ali minha especialização, né? E a primeira coisa é, quem é essa menina? Mas quando você começa a falar, opa, você conquista a autoridade. Eu tive que fazer isso fisicamente a cada palestra, a cada aula, né? Mas hoje você constrói essa autoridade muito com a ajuda das redes sociais. Passe crie, eu não sei se você tem um perfil no Instagram. Primeiro, você tem que ter LinkedIn. No LinkedIn, você se posicionar como tributarista, né? Você pode ali no LinkedIn compartilhar notícias tributárias, ou seja, você passa a ser visto como tributarista, você cria conexão com empresas da sua região, com o dono, com o diretor jurídico, com o contador da empresa, por meio do LinkedIn, tá? Então, isso você já vai criando ali uma autoridade. Em outras redes sociais, como o Instagram, você começa a produzir conteúdo exatamente sobre isso, recuperação de crédito tributário. E aí você fala da recuperação de crédito tributário para uma farmácia, né? Depois você faz outro post de recuperação de crédito tributário para um mercado. De repente você fala de outra recuperação de crédito tributário para um posto de combustível. Você começa a criar posts variados e, se sentir à vontade, começa até a gravar vídeos. Você percebeu? Então, assim, você vai começando a criar essa construção de autoridade ali dentro com uma certa regularidade. Se programe, olha, todo dia eu vou fazer um post ali. E aí você começa a crescer aos poucos e a criar essa autoridade, né? E de repente, depois, ampliando, hoje você está com esse nicho, para outros nichos também. Porque isso chama até o quê? Parcerias. Eu recebo muitas pessoas que eu nunca vi na vida e que me mandam mensagens no direct falando assim, olha, você faz parceria? Eu não tenho condições de fazer parceria porque eu já tenho muitas atividades, mas surge porque a pessoa te vê e vê que você atua e vê que você conhece, então surgem oportunidades para parcerias, né? E quando você for conversar, então, vamos dizer, com uma associação do lojistas de São José do Rio Preto, ou alguma outra coisa de um setor, falando do lojista, mas aí eu sei que tem o da farmácia, que tem o do agro, que tem o de outras coisas. Quem é esse, o João Felipe, que está vindo falar conosco? Você vai ter o quê? Uma referência. Se ele pesquisar você no Google, o Google vai direcionar para o seu LinkedIn, que vai estar um LinkedIn, ó, supimpa, né? Vai te direcionar ou para o seu Instagram, que vai te mostrar como é que você está ali. Ou até criar um site do seu escritório, já que vocês são online, e alimentar com conteúdo, né? Que sejam conteúdos curtos, não precisa ser artigo científico, não. Conteúdos curtos que você pode, né? Você pode fazer a newsletter, né? Cadastrar pessoas em newsletter para enviar comunicados. Então, assim, é um trabalho de consistência. Se você fizer isso, a Diana já está aí há um ano, né? Se você fizer isso, não digo que você precisa de um ano, não. Alguns meses, você já vai ter a consistência para alguém te procurar e falar, poxa, esse cara aqui manja. Né? Então, acho que assim você vai construindo essa sua autoridade. Tá bom? Então, tá bom. Com isso, João, acho que a gente encerra por aqui. Já estamos aqui há 1 hora. Era para ser 30, 40 minutinhos, que eu falei, vou falar 15 minutos de cada um. Mas conversa, né? Cafezinho e conversa. Vai puxando, estamos aqui. E falando tributário ainda por cima, né? E tributário, né? E um bate-papo. E valeu muito a pena.
porque você trouxe aqui questões também que acho que todo mundo tem as suas dúvidas parecidas. E o nosso Café Tributário tem esse objetivo. Pegar pessoas que estão com dúvidas ou que têm uma certa evolução para a gente compartilhar e inspirar os outros que estão passando por situações semelhantes ou dúvidas ou objeções semelhantes a essas suas e a gente poder dar aí um norte para evoluir, tá bom? E aí eu quero que depois que você tiver o seu primeiro cliente, você me mande uma mensagem, que eu vou festejar junto. Não, eu vou mandar. Tá bom? Eu vou mandar, sim. Tá joia. Então tá bom, professora. Obrigada, João. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.